Olha só o pãozinho que a gente vai gravar hoje. Ele é totalmente sem glúten, sem lactose e sem açúcar refinado. Ele é feito com mel. Olha só que fofinho e que douradinho que ele ficou. Cheio de furinho, bem fofinho. E como a massinha desse pãozinho é moldável, você pode fazer um pãozinho de hambúrguer ou um pãozinho para o lanche do seu filho. Oi, eu sou a Silvia. E para começar a receita, nós vamos fazer a esponjinha de fermento. Lembrando que todas as quantidades e os ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou colocar aqui 180 ml de água. Essa água não pode ser fria. Então, se for inverno na sua cidade, você deve esquentar um pouquinho a água. Aqui a gente vai colocar também 3 colheres de sopa de mel. E já vai misturando na água, dando uma diluidazinha. Se você não puder utilizar o mel, você vai colocar 3 colheres de açúcar. E o açúcar é importante para ativar o nosso fermento e deixar o nosso pão também douradinho e crocante. Mexi bem e agora eu vou colocar 2 colheres de chá de fermento biológico. Fermento biológico é aquele fermento para fazer pão. Mexo bem. Eu vou colocar um plástico filme para proteger, para deixar ele ativando. Ó. Enquanto o nosso fermento acorda, a gente vai fazer um mix de farinhas. Para isso, a gente vai colocar 3/4 de xícara de farinha de arroz integral, 3/4 de xícara de amido de milho e 1 xícara de polvilho doce. E aí eu vou começar a misturar, bem misturadinho. A gente também vai colocar aqui 1 colher de chá de goma xantana. Colocar tudo para ficar bem certinho. Outra coisa que a gente vai acrescentar aqui são 2 colheres de chá de fermento de bolo, fermento químico, aquele branquinho. Ah, Silvia, mas a gente vai utilizar 2 fermentos? Isso. Para deixar ele mais fofinho, a gente vai utilizar 2 fermentos, porque eles agem em momentos diferentes na receita. Mexi bem e também vamos colocar meia colher de chá de sal. Aí a gente continua misturando e começa a colocar os ingredientes úmidos. Vamos abrir um buraquinho aqui no meio, pegar lá nossa esponja de fermento, que já formou aquela espuminha, e com o mel ela demora um pouquinho mais para se formar, mas ela se forma. Então a gente vai tirar aqui o plásticozinho que a gente tinha colocado para proteger e vai colocar aqui no meio. Raspa tudo direitinho, porque a gente precisa de toda a quantidade. Aqui a gente também vai colocar 3 ovos inteiros em temperatura ambiente. Lembra aqui que o ovo que a gente utiliza no canal, ele tem em média, sem casca, 50 gramas cada um. Então a gente colocou aqui mais ou menos 150 gramas de ovos, gema e clara. Dá uma mexidinha. E a gordura que a gente vai utilizar aqui são 3 colheres de sopa de azeite de oliva. Você também pode utilizar outro óleo vegetal de sua preferência ou até a manteiga. Daí você vai fazer com a mesma quantidade, 3 colheres de sopa. Vamos mexer. E eu ainda vou acrescentar aqui 1 colher de sopa de vinagre de maçã. Quem não tiver vinagre de maçã, pode colocar limão ou outro vinagre. Ó, é tudo feitinho à mão. Então a gente vai mexendo e a massinha logo logo vai se formar. Ó, vai mexendo, mexendo. Comenta aqui embaixo quem quer ver mais receitas com mel. Ele deixa o pão bem douradinho e bem adocicado. Para quem gosta de usar a balança, eu vou deixar lá na descrição do vídeo um link para baixar uma tabela que vai ter a conversão de xícaras para gramas e de gramas para xícara. É só ir lá e conferir. Eu sei que tem alguém que está se perguntando se pode fazer essa receita toda na batedeira. Pode sim. Vai lá, coloca os ingredientes, dá uma mexidinha para não fazer aquela sujeirada na bancada e coloca a bater. 3 minutinhos é suficiente para bater a nossa massa. Estão vendo? Já começou a formar aqui, ó,
o ar de fermentação. Então já tem um monte de bolinha. E a textura da massa é essa aqui, ó, uma massa mais firme do que outras massinhas de pão que a gente faz aqui no canal. Agora chegou a hora da gente moldar essa massa. Eu vou usar aqui uma forma de fundo removível com 26 centímetros de diâmetro. Mas você pode fazer esse pãozinho em outras formas. Aquela nossa famosa aqui do canal, em forminhas menorzinhas, até em forminhas de hambúrguer ou de cachorro quente. Então passo aqui em toda a lateral também dela, ó. Estão vendo? E eu estou usando aqui o mesmo azeite que eu usei na massa. Agora chegou a hora de moldar. E para isso eu vou usar essa conchinha de sorvete para ficar mais ou menos bem divididinha a minha massa. Eu vou fazer 8 pãezinhos. Então eu já sei que para fazer 8 pãezinhos eu tenho que pegar 2 medidas para cada pãozinho. Molhei minha mão na água em temperatura ambiente, botei uma medidinha e vou pegar a outra. Coloquei, vou juntar a massa, molhar a outra mão e vou trabalhar a minha massa aqui, ó. Estão vendo? Moldo a minha massa, preciso mais de água, moldo, ó, até ele ficar bem lisinho. E aqui na hora de moldar eu posso fazer ele redondinho, posso fazer ele mais compridinho, tipo bisnaguinha. Isso fica ao critério de vocês. Ó, pode moldar ele assim, compridinho, ele mais redondinho. Sempre eu vou deixando a parte mais feia para baixo, ó, e aqui mais lisinho. E para isso eu vou ajudando com a água. Então vou colocar aqui, vou colocar um no centro para começar e vou repetir o processo com toda a massa. Molho a minha mão, vou fazer aqui, ó, 2 medidas, usando a pazinha de sorvete. Assim fica fácil, né? Quem não tiver a pazinha de sorvete, uma boa ideia é usar aquelas medidas de xícara que a gente tem. A de 1/4 mais ou menos é a medida ideal para fazer o mesmo tamanhozinho que eu estou usando aqui, tá? Eu estou fazendo meu pãozinho. Então deixei ele lisinho, vocês conseguem acompanhar aí, ó. E a partezinha feia fica para onde? Para baixo. Ela nem fica tão feia assim, mas aí aliso aqui, ó. E como ele é moldável, a gente vai arrumando e ele vai aceitando isso. Aí a gente vai colocar outro aqui do ladinho. Se eu não quiser que um encoste no outro, vou deixar separadinho. E ele vai crescer um pouquinho mais e não vai encostar. Se eu quiser que eles fiquem grudadinhos, como eu vou mostrar no vídeo, a gente vai encostar um no outro e depois a gente separa. Esse é o último pãozinho que eu tô moldando. E olha só como eles estão bonitinhos. Estão todos organizadinhos. Então eu coloquei um do lado do outro. Deram 8 pãezinhos. E agora com a água mesmo, a gente vai dar mais uma alisadinha aqui em cima e não tem problema a gente umedecer. Estão vendo como ele fica lisinho? E a fermentação já está acontecendo. Vocês estão vendo a bolinha aqui, ó? Agora eu vou deixar ele crescer até que todos eles encostem aqui, ó, um no outro. Vai levar mais ou menos de 25 a 30 minutos. Como eu sempre falo para vocês, isso vai depender muito da temperatura ambiente que está na sua cidade. Depois que seu pão estiver crescendo por uns 10 minutos, vai lá e liga o seu forno a 200 graus, para ele já ir aquecendo. O nosso pão já cresceu e olha só como ficou um bem encostadinho do outro. E agora eu vou levar ele para o forno que já está aquecido. Lembra, né? Quando o nosso pãozinho entra no forno quentinho, o nosso fermento biológico dá aquele último salto e ele cresce mais um pouquinho, o fermento biológico morre e ele continua assando até ficar com o miolinho todo cozido. Ficou pronto o nosso pãozinho, ele levou 25 minutos para assar. Agora eu vou passar uma faquinha aqui entre o pão e a forma para dar uma desgrudadinha. E como minha forminha é de fundo removível, vou botar aqui um potinho e tirar. A gente já fez isso aqui no canal, ó. Presta atenção. E a gente vai levar para a grade para esfriar. Agora eu vou cortar o pãozinho para mostrar para vocês como ele ficou por dentro. Observa aí. Olha só, muito fofinho. Estão vendo os furinhos? Como ele tá fofinho? Bem fofinho mesmo. E tá um aromazinho de mel, uma delícia. Agora chegou a melhor hora. Eu vou provar o pãozinho pra gente ver como ficou. Passar um pouquinho de requeijão aqui. Vocês estão vendo como ele tá fofinho?
É tudo de bom esse pãozinho. E com mel, eu adoro mel. Ele é bem maciozinho e esse contraste, usando alguma coisinha salgada dentro dele, com o doce do mel, ficou uma delícia. Experimenta! Eu quero finalizar esse vídeo de uma forma um pouco diferente. Boa noite, pessoal! Primeiro eu quero agradecer a todas as mensagens que eu recebi durante esses dias de carinho e hoje eu voltei a gravar e a gente está gravando aqui um pãozinho para vocês. Tchau!